Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você neste dia, que seja um dia maravilhoso para ti, para tua família, para os teus amigos, para o teu trabalho. Amém? Que Deus abençoe. Estamos aqui para mais um devocional de fé. Convido você a chegar mais perto e juntos aprendermos mais da palavra de Deus, crescermos juntos com Jesus e os seus ensinamentos. Deixa eu perguntar uma coisa, você já se fez essa pergunta? Aonde está Deus no meio das guerras? Aonde está Deus nesta hora em que o mundo está em conflito? Aonde está Deus? Aonde está Deus no meio dos conflitos humanos? Estamos vendo nessa situação entre a Ucrânia e a Rússia dias terríveis que o mundo está vivendo de novo, de violência, de guerra. E eu tenho falado sobre isso porque isso traz para nós algo muito primitivo e remonta não só à guerra nesse lugar, mas a guerras e conflitos que acontecem o tempo todo, todos os dias. A violência do homem que tira uma arma para assaltar, a guerra entre gangues, a violência entre organizações criminosas e a polícia, a violência que existe dentro das famílias. Inclusive o Brasil tem um número muito grande de feminicídios, mulheres que são mortas muitas vezes por seus companheiros, maridos, quem devia protegê-las. Nós estamos vivendo num mundo de violência, um mundo onde muitas vezes os pais fazem mal para os filhos e onde também os filhos fazem mal para os pais. Onde irmão mata irmão, onde vizinho guerreia com vizinho. E nem sempre essa guerra é física. Muitas vezes essa guerra se dá no campo das palavras, da ofensa. E não pense que palavras machucam menos do que socos ou tapas ou tiros. A palavra, ela é tão destrutiva quanto uma ação física, e a palavra é uma ação física, porque uma palavra, ela é algo que sai de você. Ela é algo do mundo real e a palavra é poderosa. Então cuidado com o que você fala, porque com a sua boca você pode destruir ou você pode construir. Porém eu quero alertar que Deus não está parado. Eu quero responder a essa pergunta: onde está Deus no momento dos conflitos? Eu quero dizer que Deus está trabalhando pela paz. Sim, não agrada a Deus a guerra, não agrada a Deus a violência. Em grande escala, como está acontecendo nesses lugares do mundo, na Europa Oriental, mas também a violência entre uma pessoa e outra, entre um vizinho e o outro, entre o esposo e a esposa, entre a mãe e os filhos, a violência dentro de casa, a violência no trabalho. Mesmo quando você fala pelas costas, quando é velado, esse clima de peso, de competição, esse clima de ofensa, não agrada a Deus, e Deus está trabalhando pela paz. Como assim, pastor? Como Deus está trabalhando pela paz se a paz não vem? Vou mostrar para você no livro de Gênesis, capítulo 4, a história de dois homens. Os dois filhos mais velhos de Adão e Eva chamavam-se Caim e Abel. O Caim e o Abel eram diferentes, faziam coisas diferentes. E um dia eles fizeram uma oferenda a Deus, cada um fez uma oferta a Deus. E diz que Deus gostou mais da oferta de Abel, porque era uma oferta em que ele sacrificou um animal. E esse animal representava já o próprio Cristo, que um dia, sendo inocente, morreria pelos nossos pecados. E sendo uma oferta pelos pecados, a oferta de Abel agradou mais a Deus. E Caim começou a encher-se de uma coisa terrível chamada ciúmes. Ele começou a se sentir menosprezado, ofendido, porque o seu irmão, ele ia mais bem do que ele, porque o seu irmão tinha mais sucesso do que ele, porque o seu irmão, de certa forma, era mais querido do que ele pelo menos assim se sentia. E veja, a pessoa que tem ciúmes, ela geralmente enxerga o gramado da casa do vizinho como mais verde, mas não enxerga o que tem de bom, se enxerga inferior. Então Caim, ele trama um plano para matar o seu irmão. E aqui eu quero começar dizendo o seguinte: toda a violência
começa em um problema interno que nós temos em nós, no qual nós projetamos uma saída, destruindo ou culpando um outro. Preste bem atenção. Toda raiva, toda ira é uma projeção de uma frustração que nós temos em nós, de algo que nós temos em nós, de um problema, e que nós achamos que vamos resolver culpando outra pessoa, condenando outra pessoa, ou trazendo violência, ou cobrando, ou exigindo, ou destruindo outra pessoa. Mas na verdade o seu problema é com você mesmo. O Caim tinha um problema de baixa autoestima. O Caim tinha um problema em que ele se enxergava como pouca coisa. Ele se menosprezava e por isso ele sentia ciúmes do irmão. Mas o problema era com ele. Ele apenas projetava no irmão a culpa do seu problema, porque nós lá no fundo não queremos admitir que os culpados somos nós mesmos. Então, como nós não queremos culpar a nós mesmos, como nós não queremos admitir a nossa fraqueza, que nós deveríamos ser melhor, que nós deveríamos nos esforçar mais, ou estamos tão enganados, tão cegos por Satanás nesse sentimento ruim, que nós projetamos no outro o culpado do nosso problema. Uma mulher que está frustrada muitas vezes vai jogar sua frustração em cima do marido. É mais fácil culpar o marido do que culpar ela mesma. Um marido frustrado muitas vezes infeliz, frustrado, vai apontar as armas do seu coração para sua esposa, dizendo que ela é a culpada. Porque é mais fácil culpar o outro do que assumir que você pode se esforçar mais. Ou assumir que precisa de uma ajuda, de terapia, ajuda espiritual. Veja, todos os conflitos começam dentro de nós. E é lá, dentro de nós, que Deus trabalha pela paz. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, nós vemos a conversa de Deus falando com Caim antes dele matar o seu irmão. Gênesis 4, 6 diz assim: Então o Senhor Deus lhe disse: Caim, por que tu estás irado? Por que decaiu o teu semblante? Olha só, o rosto dele estava carancudo. Caim, se porventura tu procederes bem, não é certo que tu serás aceito? Olha só o que Deus está falando. Caim, se tu fizer o que é certo, será que tu não vai ser aceito por mim, pela sociedade? E olha como é que Deus continua falando. Todavia, Caim, se tu procederes mal, se tu fizeres o que é errado, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti, Caim, dominar o teu desejo. Olha o que Deus está falando para Caim. É a mesma coisa que Deus faz todas as vezes antes de nós pecarmos contra o nosso irmão, antes de nós brigarmos com a nossa esposa, antes de nós trazermos confusão na nossa casa, antes de entrarmos numa guerra com os vizinhos, antes que o Putin instaurasse essa guerra. Deus trabalha os corações e Deus fala com o coração das pessoas por meio do Espírito Santo, convencendo as pessoas do pecado, do erro. E Deus diz: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito por mim, mas o pecado está na porta. Domine o pecado, domine o mal. Deus, ele vem na nossa consciência e tenta nos impedir, pela consciência, de cairmos no pecado e de fazermos o mal, de respondermos de uma forma grosseira, de apontarmos o pecado do outro, de sermos acusadores. E Deus tenta fazer nós olharmos para nós mesmos e vermos que a questão toda está em nós dominarmos o desejo mal do nosso coração. E é ali que Deus está trabalhando. Nesse momento, durante a guerra, preste bem atenção, Deus está trabalhando nos corações dos soldados. Apesar de que muitas vezes os soldados nem têm opção, né? Eles estão no exército e mandam eles: você vai ir para lá, você vai ter que fazer. E se eles desistirem, são desertores e podem ser até presos. Então, muitas vezes, além de passar por uma lavagem cerebral, eles são apenas peças num tabuleiro, que são jogados para lá e para cá para morrer ou para matar. Mas ainda assim, há histórias lindas que estão acontecendo na Ucrânia hoje, de comboios inteiros de soldados russos que estão abandonando seus uniformes e que estão desistindo de lutar porque estão sentindo no seu coração que estão fazendo uma guerra injusta, que estão fazendo algo errado.
Então eles estão parando no caminho e não prosseguem muitas vezes. Por quê? Por uma questão moral, eles não estão achando certo o que estão fazendo. E quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo no coração dessas pessoas. Assim também, toda vez que um casal se reconcilia, que uma família se entende, que alguém pede perdão, é Deus trabalhando os corações. Pastor, mas Deus não podia ir lá e impedir, Deus não podia ir lá e simplesmente dizer, vocês não vão fazer isso. Daí Deus estaria indo contra um princípio, o princípio da liberdade, do livre-arbítrio. Deus nos criou livres. E se Ele ir contra isso, se Ele tirar a nossa liberdade, Ele está nos fazendo escravos do bem, nos obrigando a apenas fazer o bem. Assim nós não teríamos a oportunidade de fazer o mal, você vai dizer? Sim, não teríamos a oportunidade, mas seríamos escravos. Nós não seríamos filhos de Deus por decisão própria. Deus não quer escravos, Deus não quer marionetes, Deus quer pessoas que façam o bem por escolha própria, pessoas que o amem e obedeçam por escolha própria. Por isso cabe a você dominar o pecado. O pecado está em você, o mal está dentro de você, cabe a você dominar o mal. Por isso Deus está ali falando, Ele lembrando que você pode dominar o mal na sua vida. Quero orar junto com você hoje, pedindo que Deus te ajude, me ajude a identificar o mal quando ele vem no nosso coração e a dominá-lo. Senhor, pedimos discernimento em nossos corações. Discernimento para percebermos quando o mal está tomando conta de nós. Quando a mágoa, a ira, a raiva, o desejo de vingança, quando, Senhor, a tristeza está nos tomando e estamos entristecendo-nos com alguém e aquilo está virando uma mágoa. Senhor, identifique em nossos corações esse sentimento e nos ajuda a repelir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dominar o mal, a não fazermos o mal, a não falarmos nada de errado, a não iniciarmos conflitos. Ajuda-nos, Senhor, a trazermos a paz. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em paz com nossos irmãos, com a nossa família, com nossos amigos. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família, que a paz de Deus esteja na tua casa, que o amor de Deus tome o teu coração. Compartilhe esse devocional e amanhã estamos juntos.